Marcião de Sinope, de 85 a 160 d.C., alterou o Evangelho de Lucas para adequá-lo à sua teologia dualista e antijudaica. Ele rejeitava o Antigo Testamento e ensinava que o Deus Criador, que seria o Demiurgo, era distinto do Deus Supremo revelado por Jesus. Assim, ele produziu uma versão editada de Lucas, eliminando referências à comunidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Os pais das igrejas, especialmente Tertuliano, que escreveu contra Marcião, e Hipólito e Epifânio, acusaram Marcião de mutilar o texto original. Entre as principais alterações que Marcião fez, foi uma delas a primeira, a remoção do nascimento de Jesus. Ou seja, ele começava o evangelho diretamente em Lucas, a partir do capítulo 3, omitindo os capítulos iniciais que ligam Jesus à tradição judaica. E em segundo lugar, foi a exclusão de passagens sobre o cumprimento das Escrituras. Ele retirou versículos que mostravam Jesus cumprindo profecias do Antigo Testamento, que também é uma mentira. E 3, alterações de trechos que chamavam Deus de Pai, para evitar a associação com o Deus do Antigo Testamento. E, em quarto lugar, ele fez cortes em passagens que mostravam a humanidade de Cristo, como o sofrimento e a ressurreição corporal. Essa versão modificada fazia parte do Evangelho de Marcião, que ele considerava o único e verdadeiro, rejeitando os outros evangelhos. A sua edição foi um dos motivos que levaram a igreja a reafirmar o cânon dos 4 evangelhos. Ou seja, Marcião, ele corrompe o evangelho de Lucas para adaptar a sua própria teologia, a sua própria crendice. Significa, então, que o evangelho de Lucas que temos hoje provavelmente tem resquícios e alterações de Marcião. Ora, se a palavra é infalível, se ela é inerrante, e se o Espírito zela para fazê-la cumprir, então como poderia haver corrupção, adulteração e inserções, acréscimos na palavra? Aí eu pergunto, se a Bíblia é infalível, se as Escrituras são inspiradas e inerrantes, e se Deus zelou por ela, da mesma forma que ela está hoje, é o que muitos acreditam, é da mesma forma que Deus entregou. Então, como pode haver na história da canonização, na história dos primeiros séculos, no início do cristianismo primitivo, tantas modificações e alterações da própria palavra? Ou você pensa, crente, que os livros que você tem hoje aí canonizados, esses 27 livros do Novo Testamento, bonito, do jeito que está aí hoje, eles foram e estiveram da mesma forma lá no início, no 2º século, no 3º e no 4º século? Você está enganado, porque em muitos e muitos concílios foram retirados livros, foram acrescentados livros, foram colocados dogmas, foram acrescentados doutrinas e até mesmo textos, como por exemplo o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. São 12 versículos de acréscimo. Então você acha que a sua Bíblia inspirada e sagrada está do mesmo jeito e que Deus entregou desta forma às mãos do ser humano e que zelou e guardou até os dias de hoje e assim as gerações futuras? Você está enganado, iludido, sendo ludibriado por líderes religiosos, porque não passa de interpretações de líderes religiosos daquele período. E todos os que coincidiram com as suas interpretações, todos aqueles papiros, todos os pergaminhos, todos os livros que
se adequaram àquilo que os pais das igrejas concordavam, aí foi canonizado. Mas aqueles que não concordavam com a teologia deles, opa, esse aqui não. Esse aqui está trazendo uma imagem de um Jesus humano. Não, vamos tirar o evangelho de Tomé, vamos jogar fora. Vamos ficar só com Jesus Deus. Vamos ficar só com aquilo que agrada a nossa teologia. Aquilo que bate com aquilo que nós achamos que é verdade. E dane-se a opinião dos outros. E assim foi canonizado. Então os livros são conjuntos de opiniões e interpretações próprias dos pais das igrejas. E não porque o Espírito Santo selecionou, colocou e inspirou para que estejam ali.